Ela me pegou pelo braço, aqui. E a unha dela entrou aqui no meu braço. Quando a unha dela entrou no meu braço, eu fiz assim pra me soltar. Me solta, me solta. E quando eu falei me solta, minha mão pegou com tudo nela e ela caiu. Eu devo ter merecido isso também. Por ter pedido pra te botar sal, menos sal na comida. Você está muito revoltada, hein? Você briga com uma mulher por causa de sal? Não. Dado Dolabella voltou a ser assunto e, claro, não foi por novela, música, muito menos por talento. Ele reapareceu no noticiário brasileiro por outro motivo bem familiar, mais uma denúncia de agressão. Só que dessa vez, a história é um caos completo, cheio de versões diferentes, prints, vídeos, amigas se metendo, advogados trocando farpas e uma ex que primeiro disse que nada aconteceu, depois disse que aconteceu tudo. Marcela Tomaszewski entrou na vida de Dado em setembro. Em menos de 2 meses, esse romance virou um caso de polícia, boletim de ocorrência, discussão por causa de sal, vassourada, idas à delegacia, um verdadeiro dossiê que, segundo eles, aí um guarda contra o outro. Enquanto Marcela diz que sofreu agressões físicas e psicológicas, Dado afirma que foi ele quem apanhou, entrega prints, ela solta entrevistas, ele diz que tá armado de provas, ela diz que foi manipulada. Quem que tá mentindo, quem que tá tentando se proteger? Hoje a gente vai destrinchar todo esse caso, né? Esses casos de família, passo a passo, entender de uma vez por todas essa história. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Ao longo da carreira, o Dado ele acabou se envolvendo em algumas polêmicas, e entre elas surgiram acusações de agressão. Um dos episódios aí mais comentados foi o da Luana Piovani, que afirma ter sido agredida por ele em 2008, durante a estreia do seu monólogo. Mas tinha um ciúme, sim. Não tinha uma coisa assim de naquela semana que você ganhou o prêmio, é a semana que ele fica mal-humorado? Ah, não, tem a história. Eu fui agredida no dia da minha estreia do meu monólogo, né? Agredida? Eu apanhei na festa de estreia do meu monólogo, do Dado Dolabella. Ah, é verdade essa história, é verdade, acabei de lembrar. Então, na verdade, acho que eu nem junto muito Lé com Cré, porque eu acho que é uma pessoa violenta mesmo, né? Um agressor. E não é algo que surpreenda o público quando ela toca nesse assunto. Segundo Luana, a situação teria sido tão grave que até uma camareira teria acabado sendo ferida no meio dessa confusão. Intervir. Ela entrou entre eu e ele e começou a falar, tira a mão dela, sai daqui. Ele, mais do que na hora, pegou a minha camareira pelos 2 braços, assim, e zuniu longe. E esse não foi um caso isolado. Outras mulheres também surgiram no caminho com acusações contra ele. Entre elas estava Viviane Saraiva, enfim, que afirmou ter sido xingada aí por Dado, teve o carro riscado por ele. O caso acabou aí em condenação em 2018, mas com cumprimento em regime aberto. Também houve a acusação feita por sua prima e ex-namorada, Marina Dolabella. Segundo ela, o episódio aconteceu em 2020 e teria envolvido tapas e socos. O processo seguiu adiante e a condenação saiu agora em 2025 novamente com pena em regime aberto. Teve ainda relato aí de Dani Souza, a eterna mulher samambaia. Ela contou que quando os dois participaram de A Fazenda, o Dado teria acertado uma chicotada na sua perna, deixando uma marca dolorida. Na época, segundo ela, nada aconteceu com o participante, o episódio acabou passando batido. Uma outra polêmica mais recente aí envolvendo o Dado acabou atingindo o nome de Vanessa Camargo. Segundo aí os relatos, tudo teria acontecido durante uma confraternização em agosto deste ano, quando ele então teria empurrado o cantor Luan Pereira após uma crise de ciúmes. Depois do episódio começaram a circular comentários de que ele também teria agredido Vanessa, mas ela negou. Na época explicou que os dois ainda estavam conversando, tentando decidir se reatariam um relacionamento e que nada daquilo tinha acontecido da forma como que estavam falando. As pessoas em volta sabiam, mas publicamente não, porque a gente estava ainda com muitas dúvidas, tentando fazer funcionar, e se desse certo a gente viria a público. Então estava num âmbito particular, mas estávamos juntos. E eu falo com toda a clareza disso, não houve nenhum dedo encostado em mim. Só que a história não parou por aí. A polêmica mais recente envolve Dado e a sua então namorada, agora ex, Marcela Tomaszewski. Dado e Marcela começaram a namorar em setembro deste ano, logo após o fim do relacionamento dele com Vanessa Camargo. No início, tudo parecia tranquilo, até que no dia 25 de outubro, Marcela registrou um boletim de ocorrência contra o ator. A discussão entre os dois teria sido tão intensa que a polícia precisou intervir. Na ocasião, Marcela não pediu nenhuma medida protetiva e pouco
depois, os dois chegaram a aparecer juntos em vídeos dizendo que nada demais havia acontecido, acusando a mídia de exagerar a situação. Não aconteceu nada do que a mídia tá divulgando, que estamos bem e a gente só quer curtir o final do nosso sábado tranquilo. Meu Deus, é isso, paz, gente, paz. Mesmo assim, as especulações começaram a crescer e a internet, a gente sabe, não perde tempo. A situação piorou de vez quando uma amiga de Marcela publicou um vídeo mostrando marcas no pescoço dela que pareciam sinais de agressão. O casal tentou reagir, lançando ali mais uma nota afirmando que o vídeo havia sido postado sem autorização, totalmente fora de contexto. Só que pouco depois de toda essa confusão, o advogado da modelo veio a público confirmando as agressões e afirmando que Marcela teria sido pressionada a mentir. Ela chegou a aparecer rapidamente nas redes, mas preferiu deixar que o advogado conduzisse tudo. Assim, em menos de 2 meses de relacionamento, a história entre Marcela e Dado terminava. E após o anúncio da separação, Marcela fez questão de publicar um vídeo no qual o Dado apareceria, então, assumindo a agressão. Como você fez em mim. Você me deu um tapa na cara. Eu te afastei pelo pescoço para você sair de perto de mim. Você sabe disso, cara. Segundo Marcela, toda essa confusão teria começado por um motivo absurdo: o sal da comida. Foi exatamente isso que ela contou numa entrevista ao Cabrini, concedida antes mesmo do anúncio oficial do término. Eu devo ter merecido isso também, por ter pedido pra te botar sal, menos sal na comida. Você está muito revoltada, hein? Com certeza. Mas aí vem a parte que deixou tudo ainda mais confuso. Na mesma entrevista, Marcela afirmou claramente que não havia sido agredida. Mas aí vem a parte que deixou tudo ainda mais confuso. Na mesma entrevista, Marcela afirmou claramente que não havia sido agredida, negando tudo com todas as letras para o Cabrini. A partir desse ponto, ninguém conseguiu entender mais nada. Ele tocou em você? Não, ele não tocou em mim. Não, jamais. Eu não protegeria um agressor. Hipótese alguma. Hipótese alguma. Só que após o término ser confirmado, a história mudou outra vez. A Marcela passou a dizer que sim, havia sido agredida, e não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Logo em seguida, viajou alegando ter medo de Dado e afirmou que pediria medidas contra o ex-namorado. O que ela talvez não esperasse era que ele fosse rebater tudo publicamente, surgindo ali com prints e tentando provar sua versão dos fatos. Mas em relacionamento, eu acho que quem precisa de tratamento é ele agora. Quem tava atrás de mim o tempo todo era ele, a advogada dele, querendo que eu deixasse claro que eu fui a agressora, que ele só se defendeu. Ele é um homem de 1,90 de altura. Eu sou essa pessoa. Na primeira semana de novembro, Marcela surgiu dizendo que agora sim, iria expor toda a história, finalmente, Mas nessa altura a credibilidade já estava meio abalada, Como eu comentei, primeiro ela apareceu negando qualquer agressão por parte do Dado, depois passou um tempo dizendo que iria contar o que realmente aconteceu. Segundo a modelo, ela teria negado tudo no início para protegê-lo, acreditando que ele poderia mudar, mas aí acabou percebendo que ela estava enganada. A polícia foi até minha casa, eu fui para a delegacia. Eu neguei, o Ministério Público me chamou novamente e eu continuei a mesma versão, que não tinha ocorrido agressão alguma, que ele não tinha encostado em mim. Eu não menti para proteger alguém que eu achava que mudaria, mas agora eu vou denunciar. A mãe de Marcela, que também é testemunha no caso, deu um novo depoimento, segundo a modelo. Dessa vez, ela contaria exatamente o que viu, afirmando que a agressão de fato aconteceu. Minha mãe é testemunha, também foi chamada para depor novamente e disse que vai manter a versão de que a filha dela, infelizmente, apanhou, porque é o que ela viu. Segundo a Marcela, a situação teria sido tão tensa que a sua mãe chegou a dar uma vassourada em Dado para tentar fazer com que ele parasse. Olha só a situação. Algo que parece ser cômico, mas não é cômico, porque ele estava agredindo ela verbalmente dentro da minha casa. E aí ele foi ao quarto buscar as coisas dele. Eu encostei a porta do meu quarto e falei: minha mãe tem 66 anos, você respeita ela, porque ela te respeitou todo momento. Teve um momento que ele pegou, me puxou pelo braço, que é a marca que eu tenho no braço, me jogou no chão, que machucou meu joelho. E a minha mãe, eu comecei a gritar, é óbvio. E a minha mãe abriu a porta. E a minha mãe tem 1,50 de altura, é uma senhora. Ela tava passando vassoura na casa. Ela pegou a vassoura e bateu nele, tipo, larga a Marcela. O jornalista Léo Dias foi atrás e a Marcela confirmou que realmente havia mentido, mas ainda tinha mais coisa nessa história. Ela afirmou que escondeu a verdade para proteger o Dado, enquanto ele nem tentou proteger a ex, já que agora ele a denuncia publicamente e até pediu medida cautelar contra ela. A resposta de Dado. Obviamente, o Dado Dolabella não deixou passar isso tudo calado, Ele rebateu todas as declarações de Marcela e ainda explicou que teria ocorrido em uma briga do casal em Búzios, dizendo que ela mesma teria se cortado ao ameaçar com um pedaço de vidro, mas ao querer chamar a polícia, parecia tentar colocar a culpa nele. Nossa, foi desesperador, Primeiro, ela
quebrando um copo assim na mesa. Depois ela pegou um caco de vidro gigante e se cortou. Ela se cortou como se fosse usar o caco de vidro. E aí acabou se cortando, começou a sair sangue pra caramba. Eu fiquei desesperado. Na hora, vamos pro hospital, vamos ver, porque já tava saindo sangue há bastante tempo. Fiquei com medo dela desmaiar, de acontecer alguma coisa ali. E eu queria correr pro hospital e ela falava, não, eu vou ligar pra polícia, mas vai ligar pra polícia pra quê, meu Deus do céu? Você tá machucada, a gente tem que ir no hospital. Um relacionamento muito gostoso, né? Muito gostoso, muito paz e amor. Uma das entrevistas mais recentes entre os dois é no dia 15 de novembro, quando a Marcela admitiu que também bateu em Dado, disse que queria ter batido ainda mais, né? E apresentou ali a própria versão sobre outras situações que ele havia comentado. O Dado também falou que você também agrediu ele. Você assume essas agressões? Isso aconteceu? Com certeza, eu dei um tapa na cara dele. E assumo, infelizmente, que eu gostaria de ter dado mais. Porque, segundo ele, o meu tapa, a minha mão mais pequena que a mão que a filha dele tem, doeu nele demais, por isso que as agressões, o enforcamento, tudo aconteceu. Sim, eu bati no rosto dele e fico feliz de ter feito isso, porque foi o mínimo que eu consegui fazer depois de tudo isso. Marcela rebateu o ex dizendo que ele tá tentando criar um Maria do Penho. Ai, cara, brincadeira. O que eu vou poder fazer agora vai ser o que a polícia vai fazer por mim, porque eu não vou poder chegar mais perto dele, porque ele conseguiu inventar um Maria do Penho agora. Segundo ela, ambos têm um dossiê contra o outro. E de novo, né? Que relacionamento gostoso, né? Que relacionamento delicioso. Um fica guardando coisa contra o outro, pra já pensando no término, pra se proteger ou pra ferrar o outro. Que pariu, não? Naquele momento eu só queria me livrar daquilo, eu não queria ver ninguém em maus lençóis. E ele falou, isso vai ficar ruim pra todo mundo. E como ele tem um dossiê contra mim, eu também tenho. Então tá tudo bem, mesmo eu tendo ficado nesses 2 meses numa bolha. O Dado ele continuou postando vídeos no Instagram, logo depois da entrevista com a advogada, mostrando o que ele diz ser Marcela com crise de ciúmes dela. Dando entrevista, falando um monte de coisa, postando várias coisas sobre mim. Depois de tudo aquilo, ela me mandou essa mensagem. Eu tomei um susto quando vi isso. Olha ali, ela com ciúmes da minha advogada. E ainda fazendo um monte de intimidação. Não sei se ela esperava que eu fosse responder ou se queria usar isso para criar mais uma narrativa. Ele exibiu mensagens em que ela fala ter viajado com medo dele, mas segundo o Dado, antes teria até convidado ele para ir junto. Nas conversas, Marcela supostamente aparece chamando a inspetora ali de polícia de vagabunda, além de prints que, de acordo com ele, seriam mensagens dela enviadas após o término. Pressão toda. Ela falou sobre a viagem comigo no telefone e ali, ó, na caixa de diálogo com a inspetora da polícia. E olha como ela se referiu à inspetora da polícia. Tá bem estranho. Me dá vontade de falar pra essa vagabunda, não, eu quero ir amanhã de manhã já. O que você tá falando da delegacia? É. E não foi só ontem que ela mandou mensagem. No sábado, também depois que ela anunciou pra imprensa que tinha terminado comigo, olha a mensagem que ela me mandou. Como que uma pessoa que diz que vai fugir de mim com medo escreve isso? Já a Marcela, ela nega ficar indo atrás dele. Ele, inclusive, quando eu entrevistei ele essa semana, ele tinha ido à delegacia prestar queixa contra você por perseguição. Segue falando que você segue mandando mensagem pra pessoas ao redor dele. Isso realmente tá acontecendo? Por favor, eu tava do outro lado do oceano pra pensar melhor. Eu vou ir atrás dele. Dado foi diversas vezes à delegacia e em uma das últimas idas acabou conversando com a repórter do Léo Dias. Durante a entrevista, ela mencionou que muita gente anda dizendo que a Luana Piovani estava certa sobre tudo que tinha falado dele no passado. Dado rebateu dizendo que nunca foi condenado e que, segundo ele, a Luana só conseguiu o que conseguiu porque ela teria recebido ajuda política na época. Bom, Dado, só mais uma última pergunta. Agora a internet tem falado muito, né, que esse assunto voltou à tona, que a Luana sempre teve razão. O que você tem a dizer sobre isso? Na época eu tinha 27 anos e não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje e a advogada que eu tenho hoje, com certeza o que saiu na mídia seria diferente. Tanto que ela, na justiça, não conseguiu nenhuma condenação. Ela entrou em contato com a Dilma, que era presidente na época. A presidente Dilma fez uma medida para a ministra ir desarquivar o processo e me dar a condenação política.
Quando ela viu isso, quando o meu advogado viu isso, ele anulou automaticamente, porque a própria Luana nos stories falou que teve ajuda da presidente Dilma nesse caso. Bom, pelo que eu encontrei, ele chegou a ser condenado sim, mas em regime aberto. Dado também voltou a dar ali a sua versão sobre o caso mais recente, dizendo que ele estava na delegacia para poder denunciar, que não tem medo de ser preso e que aprendeu com as situações anteriores, né? Ele já tem bastante experiência com isso, né? Segundo ele, agora ele está armado com provas de tudo. Eu me preocupo um pouco quando o Dado diz que está armado. Ao contrário de Dado, Marcela não postou nenhum vídeo nas redes sociais falando sobre o assunto, mas participou de diversas entrevistas, né? Muita gente tem dito que ela estaria querendo aparecer, né? Por conta de toda essa exposição, né? Só que ela negou, dizendo que ela só tá falando porque precisa se defender e contar o que aconteceu. Sobre eu querer fama em cima disso, pode ter certeza que eu não fiz isso. Porque se eu quisesse, eu estaria lançando a minha marca, eu estaria com meus trabalhos. E a minha vida parou. Enquanto o Dado tenta provar sua inocência, Marcela afirma que vinha sendo manipulada e que, após o último depoimento, espera que as idas à delegacia diminuam. Ela também disse que vai recorrer à Lei Maria da Penha e que espera que o Dado fique distante dela. Claro, elas estão aqui para nos ajudar. Eu falei, não, estão para ajudar você, para limpar a sua imagem. Então, eu não conseguia ver isso dentro da bolha. Saindo dessa bolha, eu consegui ver que, na verdade, eu estava sendo manipulado o tempo todo. O que você vai fazer na delegacia hoje? Maria da Penha, e com certeza que ele fique longe de mim. Vale lembrar que tanto o primeiro advogado de Marcela quanto a primeira advogada de Dado abandonaram o caso. Agora, cada um segue aí com novos profissionais conduzindo a situação. Gabi, tudo bem? Boa tarde pra você e boa noite pra mim. Buonasera pra mim. Não sou eu não, Gabi, tá? Na verdade, eu me afastei lá no início, eu me afastei quando eu percebi as inverdades, os conflitos. Eu já declarei que eu não iria fazer a defesa, não iria entrar nesse caso. Então ela deixa claro que o Dado não tá na casa dela, que ela abandonou o caso por inverdades do cliente dela. Bom, do jeito que eu vejo, nenhum dos dois é exatamente flor que se cheire, mas diante do histórico de Dado, fica muito difícil acreditar em qualquer coisa que ele fale nessa confusão. Ao mesmo tempo, eu também fico me perguntando por que alguém, sabendo de tudo que já existia sobre ele, ainda decide se envolver. Isso não significa que ela tenha qualquer culpa caso realmente tenha sido agredida, até porque a força física de um homem jamais pode ser comparada de uma mulher e violência é injustificável em qualquer circunstância. No fim das contas, Dado é aquele típico hipócrita que posa de bonzinho, vegano, paz e amor, defensor dos animais, das mulheres, né? Mas que, quando olhamos de perto, é só mais um desses caras que deveriam ser esquecidos da vida pública. Mas comenta aqui o que você acha dessa confusão toda, deixa aqui a sua sugestão para o próximo vídeo. Até mais, tchau!